Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Está começando mais um programa De Todo o Coração. Um programa com muita fé feito para você, para que nós possamos rezar meditando a palavra de Deus, para que nós possamos bem celebrar, conhecendo a liturgia, para que possamos dar uma direção à nossa vida, fazendo da espiritualidade cristã a nossa vivência diária para Deus. É um programa, portanto, de fé. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, a sua participação, porque esse programa, você já sabe, é de todo o coração. De todo o coração para amar a Deus e para amar o próximo. De todo o coração na vivência da palavra, na fé e na oração. Muito obrigado. Sigamos, portanto, esse nosso programa já no 5º domingo pascal. A Páscoa vai se adiantando rumo a Pentecostes e nós vamos celebrando a palavra, vamos participando do mistério de Cristo e da Igreja. Cristo presente em nossa vida. Pois bem, então agradecendo a sua audiência, a sua participação, iniciando já este programa, vamos então abrir o horizonte da nossa reflexão com a palavra de Deus. Repito, estamos no 5º domingo do tempo pascal. Estamos no 5º domingo do tempo pascal. E o evangelho proposto pela Igreja Católica para este 5º domingo é exatamente o capítulo 14 do Evangelho de São João, também conhecido como aquela página do Evangelho em que Jesus se apresenta como sendo Deus, eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Todos nós um dia já ouvimos essa expressão, mesmo fora da igreja, em alguma citação ou simplesmente em alguma referência ao próprio Jesus de Nazaré. Ele é caminho, verdade e vida. O que nós precisamos saber é que este evangelho ocorre exatamente no finalzinho da última ceia. Jesus sabe que nós somos verdadeiramente humanos, susceptíveis aos desencantos, às decepções. E ele já previa, ou melhor, ele já sabia em sua onisciência divina, uma vez que sendo verdadeiramente homem e conhecendo a natureza humana, Jesus é também verdadeiramente Deus e participa dos atributos de Deus como a onisciência. Jesus, portanto, não apenas previa, mas já sabia que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes, que Judas o trairia e que muitos na cruz, no momento da glória da cruz, haveriam de abandoná-lo. É dessa maneira, prevendo o desencanto do coração humano, a decepção, a desolação, esses sentimentos que nós conhecemos bem, porque fazem parte do nosso ser humano, da nossa vida humana, que Jesus então abre-nos o Evangelho de hoje, dizendo aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. É que muitas vezes não somos somente perturbados em nossas ideias, em nossa mente. Existe uma perturbação ainda maior, muito mais séria, muito mais grave, que aquela que está dentro de nós. Um coração perturbado, com sentimentos desordenados, é sempre aquela vida perdida, aquela vida que não sabe o que quer, nem para onde vai. Um coração perturbado é um coração triste, é um coração desolado. Pois bem, sabendo da traição de Judas, sabendo da negação de Pedro,
E sabendo daquele momento de abandono na cruz, Jesus nos diz também: não se perturbe o nosso coração. E quantas vezes diante da cruz o nosso coração fica perturbado, desolado e triste. E para conter essa perturbação ou essa desolação, só existe um caminho. É o caminho da fé. Por isso, logo em seguida, ainda no versículo 1, Jesus, dizendo aos seus discípulos, também nos diz: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Aqui está a união entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, embora sejam duas pessoas distintas, mas são duas pessoas iguais, merecedores do mesmo credo, da mesma fé. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. É interessante que Santa Dulce dos Pobres, lá na querida Bahia, costumava sempre dizer às pessoas: tenham fé. E foi exatamente com essas duas palavras que há quase 4 anos atrás eu me apresentei aqui na Diocese de Caruaru. Quando me perguntavam qual é a mensagem que o Senhor nos diz, que o Senhor nos traz, e eu respondia exatamente assim, com as mesmas palavras de Irmã Dulce: tenham fé. E depois o saudoso e querido amigo Dom Henrique Soares me dizia: eu ouvi, a sua mensagem. Você estava exatamente dizendo ao povo de Caruaru que somente tivessem fé. É tudo o que nós precisamos. Não é somente isso, é tudo isso. É tudo o que nós precisamos para que o nosso coração não se perturbe. A seguir, neste capítulo 14 do Evangelho de João, há um interessantíssimo diálogo entre Jesus e Tomé e entre Filipe e Jesus. Primeiro é Tomé, que pergunta a Jesus quando este, num sentido de despedida, lhe diz: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E então Tomé diz a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? É que tantas vezes nós precisamos de um endereço, mesmo que para colocar no GPS do celular, ou tantas vezes nós precisamos ter a certeza para onde caminhamos, para onde estamos indo. E é exatamente Tomé, aquele da dúvida, que faz esta pergunta a Nosso Senhor: não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E ele é merecedor dessa resposta célebre de Jesus, tão conhecida na história cristã: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante, não existe outro caminho para Deus senão Jesus Cristo. Não existe outra verdade num mundo de fake news, de meias verdades ou de tantas mentiras. Não existe uma verdade tão absoluta que seja Deus. Eu sou o caminho único, via única. Os outros são atalhos e nem sempre possuem a garantia de chegar até Deus. Eu sou o caminho único, eu sou a verdade a ser crida, e a verdade é muito maior do que a democracia. Não se pode escolher entre a verdade e a mentira. A maioria não pode escolher a mentira em detrimento da verdade. Deus é única e suprema verdade. Doa quem doer, goste a quem gostar, mas Deus é verdade única. Caminho, verdade e vida. Sobre a vida, eu gostaria aqui de insistir num aspecto, até mesmo por sinceridade teológica ou por honestidade da minha pregação. O texto do Evangelho de João em grego,
Quando Jesus se refere dizendo, eu sou a vida, aqui está uma palavra grega chamada zoé, que é diferente de uma outra palavra grega que nós conhecemos como radical de outras palavras da língua latina, bios. Bios quer dizer a vida corporal, a vida humana. Aqui no Evangelho de João não está em grego a palavra bios, e sim, repito, a palavra zoé, que significa vida espiritual, vida celeste. E se nós queremos ter uma vida corporal saudável, a gente se cuida indo ao médico, indo à academia, com boa alimentação, ingerindo bebidas. E se você pretende ter uma saúde espiritual da sua vida da alma, o que é que você faz? Reza através da oração, da comunhão, dos sacramentos. É isso que se constitui a saúde da nossa alma. Pois bem, muitas vezes nós falseamos esse texto do Evangelho de João, dizendo que Jesus veio trazer vida, vida plena, vida em abundância, aqui em termos biológicos e materiais, quando isto não é verdade. A palavra em grego, repito, é zoé, vida espiritual, vida em Deus. Por último, tendo feito esse diálogo primeiramente com Tomé, depois com Filipe, por último, Jesus assegura aos apóstolos que eles haveriam de fazer obras maiores do que a dele. Existe coisa maior do que perdoar alguém? Aliás, a esse respeito, Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, comentando esse texto do Evangelho, dizia que a criação do mundo é pequena diante do perdão que Deus dá a alguém no momento da celebração do sacramento, da penitência ou da sua confissão. Quanta coisa bonita! Quanto a palavra de Deus nos ensina, nos dá vida. Nós queremos agora viver, rezar e praticar esta palavra, a fim de que Jesus seja o único caminho, a suprema verdade e a vida plena em nossa vida humana. Bem, nós vamos agora ficar com aquele momento do intervalo que é muito rápido. No segundo momento, nós voltamos já com o nosso programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Voltamos com o nosso programa De Todo o Coração. E agora nós vamos chamar o Padre Aloísio, reitor do Seminário Maior de Nossa Senhora das Dores e um bom diretor espiritual, a fim de que, por esta palavra de Deus e pelo mistério pascal que nós estamos celebrando e vivendo, ele possa nos ajudar a dar um rumo, a dar uma direção certa à nossa vida espiritual. Vamos ficar com ele agora. Muito obrigado, Dom José Rui, pelo convite a que rezemos juntos no programa De Todo o Coração. E obrigado a você que, a cada semana, caminha conosco nesse itinerário espiritual, onde vamos descobrindo quão importante é mergulhar na vida em Deus. Quão importante é também experimentar dia a dia da presença do Senhor que nos visita, que nos conforta, que nos ensina e nos conduz como um bom pastor. Porém, às vezes nós caímos em perturbações, ficamos perturbados. Quantas coisas perturbam a nós, perturbam a você, perturbam sua vida, sua família, acabam perturbando também a todo o ambiente onde você está. Às vezes, ficamos perturbados com uma notícia, com algo que escutamos e que pode já gerar em nós medos, frustrações e inseguranças. Outros ficam perturbados com o resultado
de um exame ou com a possibilidade de perder o emprego, quantas perturbações. No evangelho desse domingo, Jesus vem alertar os discípulos, aqueles que o seguem, a não ficarem perturbados. Não vos perturbeis. Tende fé. Vejam, Jesus já nos dá aqui a primeira dica de que quem vive da fé não deixa de passar pelas provações e as preocupações do dia a dia. Mas vejam, as preocupações do dia a dia não deixa de ser também alguém provocado a viver perturbado, mas, por causa da fé, coloca nas mãos de Deus tudo que enfrenta, tudo que está vivendo. É importante também dizer-lhes que na vida espiritual, uma pessoa que vive perturbada não consegue rezar, não consegue parar para escutar a voz de Deus. A perturbação nos impede de meditar, nos impede também de ter gestos e atitudes generosas para com o próximo. A perturbação causa alguns transtornos na vida espiritual. É por isso que Jesus alerta: não vos perturbeis, mas tendes fé. A fé é a condição que temos de enfrentar as situações com o olhar e a força de Deus. Mas a fé também é fundamental para o nosso modo de enfrentar também as nossas próprias dificuldades. Quem tem fé não se abala, nem mesmo com a pior notícia, porque quem tem fé, ou quem vive a sua fé, confia que o Senhor sempre tem o melhor e sabe transformar as piores situações num grande bem. Mas só a seu tempo é que entenderemos isso. Jesus continua o Evangelho dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras importantes porque elas nos indicam que não estamos caminhando sem saber qual é o caminho. Cristo veio na encarnação, percorreu o caminho na via dolorosa do sofrimento, a obediência ao Pai, e agora nos mostra o caminho da ressurreição. Ele é o caminho. É aquele que caminha e que é para nós caminho. Santo Agostinho, em uma das suas meditações, ele pergunta: para onde queres ir, se Jesus é o caminho? Não querer trilhar o caminho com Jesus é se perder, é sair do trilho, é andar sem rumo. Jesus é o caminho. Mas um caminho sempre nos leva a alguém ou a alguma coisa. Caminhar com Jesus nos leva a encontrar a verdade, Ele próprio. Certa vez, Santo Ambrósio estava a pregar e Santo Agostinho lhe fez a pergunta: onde encontrar a verdade? E Santo Ambrósio lhe responde dizendo: não é você que encontra, é ela que vai te encontrar. É Cristo quem vem ao nosso encontro, Ele é a verdade que nos liberta. Por isso, é a verdade que transforma a nossa vida e todo o nosso ser. É a verdade que abre os nossos olhos e nossa alma para o que é divino e eterno. Tá certo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Mas ainda segue a meditação de Santo Agostinho, quando ele diz: onde queres permanecer? Na vida. E essa é a resposta que Jesus nos dá: eu sou a vida. Vejam,
Nem sempre, porque estamos respirando, significa que estamos vivendo. Quantas pessoas estão sobrevivendo aos embates da vida, aos conflitos, às perturbações e dificuldades? A vida é como um manancial, é como um grande rio que corre e vai levando ali a vida. Já nos meditamos isso num outro texto. Mas a vida em Deus é uma vida que tem sua fonte em Cristo. Quem quer viver deve mergulhar nele. Caminho, verdade e vida. É essa a nossa meditação, é esse o nosso itinerário espiritual. Queremos caminhar em Jesus, queremos encontrar a verdade que é Ele, queremos viver eternamente como Ele nos oferece. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor lhe conduza e que tenha uma semana cheia de bênçãos. Amém. A palavra se fez carne, exatamente no seio de Maria. E o mês de maio, que nós estamos vivendo no nosso calendário civil, é também o mês dedicado à Mãe de todas as mães, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Vamos ouvir então agora do Padre Adriano Davi como é que nós podemos celebrar bem o mês de maio, o mês de Maria. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Mais uma vez, a gente se reúne na sua casa para a gente falar um pouco sobre liturgia. Celebrar a liturgia, viver a liturgia, entrar no mistério de Deus por meio da Sagrada Liturgia. Nós acabamos, bem dizer, de iniciar o mês de maio. E o mês de maio, na nossa cultura, na devoção popular, é o mês dedicado à Virgem Maria, o mês dedicado à Nossa Senhora. E a pergunta que nós queremos responder e conversar nesse nosso programa é justamente qual é a relação de Maria com a liturgia. Qual é o lugar que a Virgem Maria ocupa dentro desse mistério litúrgico, dentro deste grande mistério que nós celebramos. A primeira coisa que nós devemos dizer e responder, e já respondendo a esta pergunta, é que o ano litúrgico, o ano de celebrações, ele tem como centralidade, ele celebra sempre e em todo lugar a mesma coisa, que é o mistério pascal de Jesus. Quando nós pensamos em todo o ano litúrgico, e aí entenda ano litúrgico como as celebrações no decorrer do ano, que são divididas, que são propostas pela Igreja, você sabe, a gente inicia com Advento, Natal, depois a gente vai entrar na Quaresma, Semana Santa, Páscoa, Tempo Comum, para depois retornar tudo novamente. Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa, Páscoa. Isso é o que a gente chama ano litúrgico. Então, o ano litúrgico, todo o esquema celebrativo da Igreja, celebra sempre e em todo lugar a mesma coisa. O mistério pascal de Jesus. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Isso a gente não pode esquecer. O que é que nós celebramos? O que é que nós podemos viver, experimentar e mergulhar? É o mistério de Jesus. Isso é o centro do ano litúrgico, é o centro das nossas celebrações. E porque Maria está unida a este mistério, é que nós damos um lugar a ela, aos santos, aos mártires, dentro de todo este ano litúrgico. Pensemos da seguinte forma: o ano litúrgico tem a sua centralidade na Páscoa. Páscoa esta, uma vez ao ano, que nós celebramos há 4 semanas atrás, mas também Páscoa semanal, que é o domingo. Domingo, dia do Senhor.
dia em que a comunidade se reúne na escuta atenta da palavra e na comunhão do corpo e sangue do Senhor para celebrar o mistério de Jesus, o mistério de morte e ressurreição do Senhor. Dentro desse ano litúrgico, outra primazia são as festas do próprio Jesus. Então veja, o domingo é o centro. Dentro dessa centralidade que é o domingo, a gente vai dar também prioridade às festas do Senhor. Cristo Rei do Universo, Transfiguração do Senhor. Então essas festas, solenidades de Jesus, elas vão ganhar uma primazia dentro do ano litúrgico. Depois do domingo, depois das festas, a gente pensa nas solenidades e festas à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus. E em quarto lugar é que nós iremos pensar nas festas dos santos e mártires. Maria, os santos, os mártires entram no ano litúrgico porque estão extremamente ligados ao mistério de salvação, ao mistério de Jesus. A Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II, no número 103, vai dizer da seguinte forma, acredito eu, que ilustrará bem estas palavras e este lugar da Virgem Maria dentro do ano litúrgico. Diz da seguinte forma: celebrando o ciclo anual dos mistérios de Cristo, veja, celebrando o ano litúrgico, que tem como a centralidade os mistérios de Cristo, a Igreja venera com amor peculiar a bem-aventurada Virgem Maria, a bem-aventurada Mãe de Deus, que está intimamente associada à obra salutar de seu Filho. Então essa é a primeira coisa. Por que é que nós celebramos Maria? Por que é que a Virgem Maria entra dentro do ano litúrgico e existem celebrações próprias à Mãe de Deus? Porque ela está intimamente ligada ao mistério de Deus, ao mistério de Jesus. Em Maria brilha, na sua expressão máxima, o fruto da redenção. E nela se contempla, como a imagem puríssima, tudo o que se pode desejar e esperar. O que é que o concílio quer dizer para a gente? Que celebrando a Virgem Maria, que dirigindo o nosso olhar a Maria, nós não afastamos o nosso olhar ao centro, ao mistério da Páscoa de Jesus. Não podemos fazer isso. Ela não toma o lugar de Jesus. Contrário, olhando para Maria, ela vai ser expressão máxima, primeiramente do fruto da redenção, ou seja, a sua união com Cristo, a sua união com Jesus. Então, olhando para Maria, ela vai nos apontar Jesus. Olhando para Maria, nós iremos enxergar o fruto máximo da redenção, que é nosso Senhor. E nela se contempla a imagem puríssima do que a gente pode desejar e esperar. E nela se contempla a Igreja. Então, olhar para Nossa Senhora dentro do ano litúrgico, dentro das celebrações, a gente deve conduzir o nosso coração para Cristo, a gente deve conduzir o nosso coração para aquilo que a gente deve ser, que é justamente o caminho da Igreja, de ser imagem, de ser modelo para toda a Igreja que ali celebra. Por fim, gostaria de concluir com como São Paulo VI, na sua carta Marialis Cultus, que vai justamente dizer o grande perigo da gente misturar a devoção popular, a piedade popular com a liturgia. Ele diz justamente isso. Nós não podemos nem desprezar as devoções populares, que são nossas, que são ricas, que fazem parte da fé do nosso povo, em detrimento da liturgia, e nem sobrepor uma à outra, mas aprender a conjugar as duas coisas, entendendo que uma coisa é a ação litúrgica, outra é a piedade popular. Se a gente mistura, a gente desvia o olhar da comunidade do mistério pascal de Jesus. Então, deixar claro, entramos no mês de maio, mas a primazia é o domingo de Páscoa, a primazia é o Senhor
vivo e ressuscitado. E Maria entra nesse mistério apenas para apontar Jesus vivo e ressuscitado. Um bom sábado, uma boa celebração amanhã, domingo, dia do Senhor, dia de Páscoa, quarto domingo da Páscoa de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Concluímos, portanto, o nosso programa de todo o coração. Agradecido que sou, de todo o coração, a você por ter sintonizado a sua TV, o seu aparelho, para nos escutar e, sobretudo, para refletir e meditar a palavra de Deus, para rezar bem, para dar o rumo certo à sua vida cristã, à sua vida espiritual. O mês de maio, como nós sabemos, é o mês dedicado não apenas às mães, mas à mãe de todas as mães, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós queremos então a Maria rogar, implorar, pedir, agradecer, suplicar, mas sobretudo louvar a Deus por Maria, por tê-la escolhido como mãe do seu Filho, por tê-la nos dado como nossa mãe. Que ela interceda a seu Filho Jesus Cristo por você, que ela nos mostre o caminho, ela que tantos caminhos percorreu, levando o seu Filho ao Templo de Jerusalém, à sinagoga na Galileia, em tantos lugares. Seu Filho é que a leva para o céu e ela é elevada em sua glória, na glória de Deus, para nos abrir também o único caminho que nos leva ao Pai. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, a bênção amorosa e protetora de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez agradecido. Fique com Deus, paz e bem. Até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.